Cadê a apresentação? Pode começar? Boa noite a todos. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui na Câmara Municipal de Campinas. Agradeço ao nosso prefeito, Jonas Donizete, ao meu secretário, doutor Carmino Antônio de Souza. E nós estamos aqui num momento muito importante para a saúde pública de Campinas, em que nós vamos trazer a situação que estamos vivendo com essa nova pandemia do coronavírus, né? Na verdade, Campinas não está vivendo a mesma situação que o resto do mundo, o Brasil, e nós estamos aqui justamente com o objetivo que isto não aconteça. Então, venho aqui trazer algumas evidências científicas que nos mostram a importância da gente tomar medidas adequadas neste momento. Se alguém puder passar a apresentação. Pode seguir, por favor. Bom, pode passar. Eu gostaria de mostrar para vocês esse primeiro gráfico que mostra a transmissibilidade desse vírus no mundo inteiro. Então, esse vírus, o Covid-19, ele tem uma diferença em relação a outros vírus respiratórios da família do coronavírus, que é exatamente esse crescimento exponencial, ou seja, quando a gente vem a ter um primeiro caso, a chance de rapidamente ter aquela curva mostrada ali em vermelho, ela é muito rápida. A diferença entre as duas curvas é que uma delas é do SARS, que também era um coronavírus que atingiu a China, e essa outra é desse novo coronavírus. Pode passar. Quando nós olhamos essas curvas aqui, elas são as curvas do Irã, da Itália e da Coreia do Sul. Eu queria que vocês notassem o seguinte: do primeiro caso até cerca de 14 dias depois, o aumento exponencial mostrou o seguinte, que um caso confirmado fez com que 2 semanas depois já existissem mais de 8 mil casos no Irã, mais de quase 10 mil casos na Itália e quase 10 mil casos na Coreia do Sul. Ou seja, são 14 dias para um caso vir a ser 10 mil casos. E isso não é simulação matemática, isso, na verdade, é o que ocorreu nesses países. Pode passar. Foi para trás. Pode ir novamente. Esse gráfico em cinza mostra a situação da China. A China, com aquelas medidas de contenção que todos nós conhecemos, conseguiu diminuir sua curva. E ali, onde a gente tem em vermelho, a situação da Europa, com esse crescimento exponencial que está vivendo, puxado muito pela Itália. Pode ir. E o que a gente vê é que nós só conseguimos enxergar a ponta do iceberg, ou seja, nós não conseguimos que os sistemas de vigilância consigam captar, não é o sistema de vigilância municipal nem brasileiro, é do mundo, o número de casos que estão ali abaixo daquele iceberg, que estima-se que seja 10 vezes maior. Por que isso ocorre? Justamente porque a grande maioria dos casos são assintomáticos ou com sintomas brandos. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas por que vocês estão tão preocupados se a maioria dos casos são assintomáticos ou com sintomas brandos? E a resposta a essa pergunta ela é uma só. 80% dos casos vão ser assintomáticos, porém 20% vão necessitar de hospitalização. Um vírus ele pode ser grave por 2 motivos, porque ele mata muita gente, mas ele infecta poucas,
um caso que a gente pode contar, o vírus da raiva, que ele é uma pessoa afetada vai morrer em 100% dos casos, mas a gente tem vírus que infecta muitas pessoas e mata menos. E aqui a mortalidade não é nada desprezível, ela gira em torno de 2 a 5% num vírus que infecta muita gente. Pode passar. Bom, aí outra pergunta, que isso eu gostaria que todos prestassem muita atenção, porque isso faz muita diferença quando a gente conversa com as pessoas sobre esse vírus. É o seguinte, a transmissão desse vírus, ela é uma transmissão que todo mundo falou o seguinte, a transmissão é por gotículas respiratórias. O que é isso? Eu estou falando, esse microfone vai ficar com gotículas da minha saliva e, eventualmente, essas gotículas podiam ter uma pessoa na minha frente que estivesse próxima a mim e fosse adquirir essas gotículas e, assim, adquirir a infecção. Ou por tosse ou por espirro. Se fosse só assim, gente, a progressão do vírus não seria exponencial, seria em progressão geométrica. Uma pessoa infectaria 4, 16 e assim por diante. O que a gente está vendo não é isso, e a explicação para isso é o seguinte, pode passar o próximo. Essa gotícula no microfone, que é considerada uma superfície inanimada, assim como essa mesa e esse copo, pode ficar presente até 9 dias. Ou seja, 9 dias depois, um vereador pode encostar nesse microfone, se não higienizado, levar as mãos, boca, olhos e nariz e vir a adquirir este vírus. Por isso, a extrema transmissibilidade. Aí é um trabalho que mostra isso. Um próximo trabalho, pode passar, por favor? Ele mostra o seguinte, esse primeiro trabalho que saiu a semana passada, ele mostra o seguinte, um shopping da China foi fechado, completamente fechado em Wuhan. Mais ou menos 5 a 6 dias depois, os profissionais de limpeza foram limpar esse shopping e praticamente todos adoeceram pelo vírus. Ou seja, a transmissão não foi contato pessoa a pessoa, a transmissão se deu por superfícies. E isso mudou toda a história natural dessa doença. Vocês devem ter reparado, quando a gente está falando desse vírus, que eles colocam pessoas totalmente paramentadas, com um esguicho que parece que está jogando inseticida nas cidades. Aquilo é desinfetante. Isso está sendo feito principalmente na China, foi feito muito grandemente, justamente para eliminar essa transmissão respiratória. Por isso, gente, é muito difícil quando a gente fala assim, vários vereadores nos perguntaram, a mim e ao doutor Kárino, mas eu vou fazer um culto na igreja, é pouca gente. Ok, é pouca gente, mas essas poucas pessoas que podem, inclusive, estar sem sintomas, podem botar a caneta na boca, emprestar a caneta para uma outra pessoa, a pessoa põe a mão na caneta, ela coça o nariz, boca e olhos, ela vai estar infectada. Naquela igreja, ficou ali numa superfície, ela põe a mão e vai estar infectada. Por que a gente fica falando de álcool gel e lavagem de mãos? Porque, teoricamente, eu pus a mão aqui, eu não posso tocar nos meus olhos, na minha boca e no meu nariz enquanto eu não usar o álcool gel. Então, é muito complicado o que a gente está vivendo. Pode passar. E eu queria esse gráfico, muita gente viu essa tabela, que é mortes por faixa etária. Queria falar que é um dado da China. Pode ser que tenha diferenças em outros países do mundo, não foram publicados trabalhos ainda. Hoje, o representante da Organização Mundial de Saúde falou que tem morte, sim, em criança. Mas, até o presente momento de validação científica, a gente tinha o seguinte, até 9 anos, na China, nenhuma criança morreu. Queria chamar a atenção que lá eles estavam de férias. As escolas estavam fechadas quando começou a epidemia e não foram reabertas. Aí vai tendo morte em todas as faixas etárias e, a partir de 50 anos, a taxa de mortalidade vai para 1,3%, mas chama atenção, após 60 anos, 3,6%,
70 a 79, 8%, e mais de 80 anos, relatos de 14 a 21% de pessoas morrendo por conta desse vírus. Pode ir para o próximo? O próximo é o seguinte, ele mostra pessoas com comorbidades, ou seja, condições já existentes. Chama muito atenção problemas cardiovasculares, 13%, diabetes e hipertensão. Vou mostrar o número de campineiros diabéticos e hipertensos daqui a pouquinho. 9% diabetes, hipertensão 8,5%, doenças respiratórias crônicas 8%, câncer. Mata-se muito pessoas nessas condições. Pode passar. A gravidade, estou aqui com o Dr. Pimenta, já nós temos conversado muito. O que a gente vê? Quando a pessoa fica grávida, são poucas, mas o tempo, poucas relativamente, o número de casos são muitas, mas para quem está achando que é só uma gripe, é 5% de muita gente. O tempo médio de internação nos países foram 14 dias. Para isso, o Dr. Marcos, que é da rede de urgência e emergência Mário Gatti, mas toda a nossa rede de privada precisaria de um leito de UTI para cada 2 pacientes por mês. Pode passar. E aí eu trouxe um gráfico da população, gráfico etário da nossa população campineira. Eu pedi para a minha equipe fazer uma comparação com a Itália, que vocês vão ver daqui a pouquinho, porque atribui-se muito ao número de mortes da Itália a uma população envelhecida. Vocês veem que a gente tem bastante criança ainda, mas a gente tem uma quantidade de pessoas a maior de 50 anos bastante grande, muitas pessoas acima de 80, 90, até acima de 100 anos em Campinas. Pode ir. Nós temos 146.368 campineiros na faixa que a gente considera de maior risco. Pode passar. E nós temos, gente, esse dado eu tirei agora, 269.714 diabéticos e hipertensos na população campineira. É muita gente. Eu fiquei bem surpreendida, pedi para ver novamente, de 20 a 39 anos, muita gente, 40 a 50. Vejam quantos acima de 80 ou têm hipertensão, ou diabetes, ou hipertensão e diabetes. Então, quando nós estamos falando do que estamos vivendo nesse município, que é um grande centro urbano, com mais de 1.200.000 habitantes, nós estamos tratando de um problema seríssimo de saúde pública. Pode passar. É isso aqui, eu pedi para fazer a comparação da pirâmide etária da nossa população. Isso aqui é a nossa população. Vocês veem que não é mais uma pirâmide, ela tinha esse formato, né, que fazia com que a ponta da pirâmide tivesse poucos velhos. Não vivemos mais isso. Pode passar mais um? Queria mostrar em relação, quando a gente compara com a Itália, a gente tem uma população mais jovem que a Itália, sim, até 49 anos. Vocês veem aí essa porcentagem maior, mas se a gente for ver, a gente tem uma população de 50 a 69 anos não tão distante, e aí a gente tem muito menos gente de 80 anos e mais, e de 70 a 79 menos gente também. Mas a gente tem uma pirâmide etária que tem, vocês viram a quantidade de número de pessoas mais velhas. Pode mais um, por favor, estou acabando. E esse é o gráfico que eu acho que não teve uma pessoa que não tenha visto nesse final de semana, né? Que isso deu tempo para nós campineiros aqui e para a saúde pública brasileira ver o seguinte, que países que adotaram medidas de restrição, que a gente chama de não farmacológicas, pedindo com que haja isolamento social, conseguiram diminuir as curvas grandemente. Modelos matemáticos nos mostram que se a China tivesse tomado atitudes 2 semanas antes, teria tido muito menos mortes.
A Itália está vivendo o que está vivendo porque só percebeu os casos quando já havia transmissão comunitária. O que é transmissão comunitária? Quando eu não sei mais de quem que eu peguei o vírus. Eu não tenho mais a cadeia de transmissão bem estabelecida. Pode ir. E o nosso objetivo aqui, o prefeito Jonas vai anunciar as medidas, é suavizar essa curva. Como estamos em Campinas hoje? Pode passar. Nós temos 2 casos confirmados em Campinas hoje. E vocês podem me dizer assim, vocês estão tão preocupados com 2 casos confirmados? Então, eu queria falar muitas coisas a partir desses 2 casos. Primeira coisa, nós estamos aguardando o resultado de exame de 83 pessoas, que podem vir a ser confirmados. Os 2 casos, gente, nós vivemos uma cadeia, a gente vive em rede. A vigilância trabalha com todos os contatos dessas pessoas. Quando a gente vê que é muita gente. Vocês vejam agora a comitiva lá do Bolsonaro, quantas pessoas ficaram doentes. Vocês vejam que um dos nossos casos veio de um casamento da Bahia, que um convidado doente infectou 30 pessoas. Então, quando a gente faz essa cadeia de transmissão, que uma pessoa era universitária, vivendo numa sala de aula aglomerada, uma outra pessoa ela tem uma cadeia de transmissão menor, porque ela entrou em isolamento domiciliar após chegar da Europa, mas ela está grave, ela está na UTI. E a gente tem que lembrar o tempo inteiro que os números eles nos mostram ainda a ponta do iceberg. Mas nós estamos no momento certo. Eu acho. A gente está acreditando que está. E talvez possamos ser criticados. Eu e o Dr. Carmino tivemos muitas dificuldades, por exemplo, com a decisão da aglomeração, que as pessoas entenderam que a gente tomou a decisão por conta do derby. Não foi, mas a gente não podia permitir uma aglomeração como aquela. O prefeito corroborou a decisão técnica. Por quê, gente? A gente não podia pôr 18 mil pessoas no meio de um estádio que a gente não conhece a situação das pessoas. Então, se a gente acertar, muita gente vai falar assim, nossa, mas vocês exageraram, hein? Fecharam a cidade, fizeram um monte de coisa e nem estava acontecendo nada, só que a gente tem que errar para mais. Se for para errar, a gente tem que errar para mais. E eu acho que a gente está acertando. Essas medidas que o nosso prefeito vai anunciar foram baseadas em estudos da Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle de Doenças americanos, todas as diretrizes de todos os países que já viveram. A gente preparou isso e o prefeito aprovou hoje, acho que com bastante coragem para tomar essa decisão técnica, mas que envolve um incômodo social bastante grande, mas ela está baseada em ciência. Então, eu peço para tanto a população que está nos assistindo, para entender que a gente não está dando férias para a criança, que a gente não está escolhendo não estar na escola, ou não estar na biblioteca, ou não estar no teatro, mas estar numa festa na minha casa. Nós estamos vivendo isolamento domiciliar. Quem não tiver que trabalhar como eu, como muitos de vocês, como todos os profissionais de saúde, tem que estar em casa. Ah, mas eu só fui um pouquinho, não sei aonde, mas você não sabe a trajetória do vírus. A gente tem que entender que esse problema é muito sério. Então, é esse o apelo. O nosso prefeito vai contar todas as medidas que a gente está tomando. E eu queria dizer que nós, a Vigilância em Saúde, para quem conhece, nós somos um grupo de profissionais muito estável nessa prefeitura. Eu tenho 20 anos dentro dessa secretaria, a minha equipe, em média, tem esse tempo. Vários de nós somos consultores da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério da Saúde e estamos afirmando a vocês que não estamos exagerando. É importante que a população entenda o que a gente está vivendo. Muito obrigada. Obrigado, eu acho que era isso. Doutora Andréia, pelas suas considerações. Quero também agradecer a presença do secretário de Comunicações, o Luiz Fabrini, do presidente da Rede Mário Gatti, o doutor Marcos Pimenta, e solicitar que o doutor Carmo faça uso